Sejam muito bem-vindos aos olhos de uma pedagoga, uma professora que tem experiência aí na área de alfabetização e ela que vai trazer as palavras aqui pra gente. E eu vou chamar a Tati agora e quem vai participar da jornada vai ver ela na jornada também, tá, gente? Já tô dando um spoiler aqui, porque ela tá hoje aqui com a gente, a nossa convidada. Deixa eu te achar aqui, Tatsu. Cadê você? Você tá. Acha aí. Será o. Por quê? Por quê? A Tati está aqui hoje com a gente e quem tá inscrito na jornada vai ver ela na jornada também. Chegou, minha lindona! Olá, Bom dia! bom dia, Tudo tudo bom, bem? Tati? Tati, Tudo conta um pouco bem. aí do teu cabelo mega rosa aí. Quanto tempo já essa cor? Então, eu sou uma prof que eu adoro mudar o cabelo. Eu já tive vermelho, ruivo, preto, loiro, vários. Agora eu tô com rosa e tô deixando, ó, crescer e só tô pintando aqui, ó. Aqui, ó. Os alunos adoram, né? Eles perguntam quando que eu vou trocar de novo, se eu vou trocar pro verde, pro amarelo. Ainda tô pensando um pouquinho, né? Se vai dar, se não vou ficar careca. Acaba sendo a tua marca registrada, né? Ai, É, a prof do cabelo rosa. pouco E na jornada, maluquinha. a prof maluquinha. E na jornada a Tati está de cabelo rosa também, então vai ser bem fácil de identificar. Porque quando tu gravou o depoimento para nós, tu já estava aí com Eu o tava. cabelo rosa. É Tati, eu te verdade. conheço, né? Mas o pessoal aqui do canal não te conhece. Tem muita gente aqui assistindo agora. Tem muita gente que assiste depois também. Então vamos falar um pouquinho de ti, de onde que tu é, o que que tu já fez, qual que é a tua formação, com o que que tu trabalha, para o pessoal poder aí te conhecer. Então vamos lá. E daí tu vai intervindo, Samira, se eu tô falando demais, né? Porque sabe que prof gosta de falar, né? Então tá bom. Então eu me chamo Pode deixar. Tatiane. Vou começar pelo meu nome, que ele é um pouco grande, né? Quando eu vou assinar assim, os papéis, as pessoas ficam, meu Deus, acho que não vai ter linha, mas cada um com seu nome, né? E cada nome tem uma história, né? Então vamos lá. Meu nome então é Tatiane Louruan Brasil, com Z, Frois da Silva. Mas não sabia de tudo isso, mulher. Qual é teu Então, né? segundo nome? É Louruan, mas é nome. A minha mãe é baiana, gente. Então, no caso, ela tinha que inventar um pouquinho, entendeu? Não podia ser tão normal, assim, porque ela queria ser um pouquinho, né? Mas tudo bem. Então, Louruan é segundo nome, não é sobrenome. Eu tenho 32 anos, eu sou casada, tenho duas filhas. Uma que vai fazer 8 anos esse ano, que está no segundo ano, e outra menina de 3 anos, que vai fazer 4 esse ano também. São espoletas que nem eu, super agitadas, uma prof que não para muito, né? Então, eu sou uma prof que eu comecei a trabalhar na escola, onde a Samira também começou um pouquinho depois. Eu não tinha formação, era um tempo que eles acabavam contratando auxiliares, pessoas que estavam estudando pelo CIE, enfim, aqui na cidade. Então, eles faziam estágio e eu comecei, foi a oportunidade que eu tive de entender que eu gostaria e que eu gostei muito disso, que acho que era que eu me encontrei, na verdade, como eu casei cedo, então eu estava ainda estudando, né, no ensino médio. Então, quando eu descobri o que eu realmente gostava, eu já ingressei então na faculdade, quando eu comecei, no ano que eu comecei a trabalhar na escola. E eu trabalhei com educação infantil, peguei muito a questão da musicalização da Samira em sala de aula, que ficava apaixonada. Porque como naquele tempo, assim, não era tantas auxiliares, né? Eu conseguia ver muito de perto todo o trabalho da Samira. Todas as turmas que ela ia, eu ia junto, eu participava, eu cantava, e depois a gente reproduzia quando a prof não estava junto. Foi um período de aprendizagem bem bom e muito significativo para toda a minha vida agora, né, em sala de aula. Porque eu trabalhei com os pequenos, com maternal, auxiliei muito também, como também auxiliei nos maiores, até o quarto ano. Porque no período, principalmente, que eu engravidei, para não atrapalhar ali a questão do vínculo com as crianças, eu fiquei em sala de aula auxiliando os maiores, né? E depois eu fiquei uns
4 anos com o segundo ano, depois vim para o primeiro ano, vai fazer acho que já uns 3 anos ou 4 também que eu tô. Nessa escola que eu trabalho, eu já estou há 14 anos, então é muita bagagem prática, né? Prática, que eu acho que é bem importante. E também a questão de buscar o conhecimento, que a gente acaba fazendo a faculdade e às vezes a faculdade em si não nos prepara. Não que não nos prepara, mas eu acho que tem coisas que a gente precisa buscar para entender um pouquinho melhor como as crianças pensam e de que forma elas aprendem. Porque a gente fica frustrado quando a gente pensa assim, meu Deus, eu vou aplicar tudo que eu aprendi na faculdade, mas não está dando certo. Óbvio, né? Porque nem tudo vai dar certo da mesma forma para todas as crianças. Cada um tem a sua forma de aprender, o seu tempo. E é por isso que eu busco muito conhecimento. Não sou expert. Nossa, vou vir aqui trazer uma aula de consciência fonológica. Eu vou trazer aqui muito da minha prática que eu estudei, eu procurei, principalmente no meu período de pandemia, um pouquinho antes ali, porque eu via, por exemplo, que alguns métodos, mesmo eu usando vários, porque tem vários métodos de alfabetização, não se aplicavam na sala de aula, era um pouco mais complicado. E dizia, meu Deus, mas como assim que eu não consigo? Ou por que será que essa criança não está aprendendo? Será que é eu que não estou falando direito? Porque eu sou bem assim, né? Eu falo muito rápido, então daqui a pouco tem crianças que precisam que eu respire, que eu pare. Isso trabalha com a prof também. Que eu preciso também entender que eles precisam uma hora que a prof se acalme também, né? Fale um pouco mais devagar, pense um pouquinho, uma outra estratégia de ensino. Então, eu busquei bastante e um dos métodos... Então, eu sou formada em pedagogia e fiz, ano passado, concluí a minha pós-graduação em alfabetização e letramento e o meu TCC foi em cima da consciência fonológica, que eu achei que foi bem legal. E eu fiz vários cursos com vários professores, né, aqui de Caxias do Sul, enfim, e de Caxias do Sul e online também, né, e eu acho que agregou muito na minha sala de aula, e nessa pandemia, que foi o mais complicado, que eu achei, assim, para trabalhar, pensa, com crianças de primeiro ano que precisavam ficar na frente do computador, e tu tinha que ser assim, ó, a minha vida sempre foi lúdica, lá na nossa escola a gente tem isso, ser muito lúdico, cantar muito, gesticular, fazer movimentos, porque na alfabetização, né, eles já vêm da educação infantil assim, mas a gente dá uma continuidade corporal, porque tem tudo a ver com a escrita, tem tudo a ver, sabe, com a questão deles se localizarem, de noções espaciais. Então a gente precisa todos os dias trabalhar corpo, música. Então só veio agregar, na verdade. Porque a consciência fonológica, quando eu fui estudar, né? Então, o que acontece? A gente pode trabalhar já desde a educação infantil. Eu fiquei muito feliz, né? Porque eu sabia que a gente trabalhava, estimulava os sons. Isso todos os profs sabem, né? A gente acaba estimulando bastante o som das letras, das músicas, das rimas, mas a gente nem sempre sabe o que essa relação vai fazer na criança, como que ela vai aprender. E quando eu descobri que desde a educação infantil tu pode estimulando a consciência fonológica, para que quando chegue lá na alfabetização, seja só uma consequência da escrita, né, a associação, a própria escrita, seja uma consequência de tudo isso que já foi estimulado, se torna tão mais tranquilo, porque a gente às vezes ouve falar, mas quando der um clique assim, a criança vai, ou não tem maturidade para isso. Às vezes até pode ser, mas tudo vai depender da estimulação. E não importa se é prof ou não. A estimulação, a questão da consciência fonológica, porque ela tem um nome. Mas, quando a gente orienta, por exemplo, a Samira que faz cursos de musicalização, nem sempre é só para profs, né, Samira? Tu também disponibiliza para pais, enfim, por quê? Porque nem sempre as orientações não precisam ser só para profs. Se a mãe está em casa e está ouvindo, a criança fica num celular, a criança fica numa rede social, aproveita neste momento. A gente aproveita muito aqui porque a gente gosta muito de música. Adoro música, estudo música desde pequena, mas não sei tocar nada. Mas estudo música, fiz teoria musical, fiz tudo, mas não sei, tá? Eu só gosto de cantar, gosto de usar isso na minha aula, mas não que eu use todos os instrumentos que eu tenho aqui, né, Samira? tem só na parede para bonito, mas não que eu saiba tocar. Mas, enfim, a gente pode se usar muito disso em sala de aula. Então, eu vou explicar um pouquinho, não vou dar muita teoria,
vou explicar um pouquinho dos pontos mais básicos do que é a consciência fonológica, um pouquinho do que ela faz, assim, né? As partes que dá para a gente poder entender, e vou dar algumas sugestões de atividades que eu faço e que deram certo. Deram certo, por exemplo, teve relatórios assim, olha só, o meu filho faz aula contigo e a mana de 5 anos estava junto porque eu não tinha onde botar durante a aula online. Prof, tu sabia que só falando, só trabalhando os sons, a minha filha já tá sabendo ler e reconhecer, prof? Ai, meu Deus, né? Não que eu quisesse isso, porque eu não estava interferindo neste momento na questão dela, né? Assim, de estar pensando que a filha estaria aprendendo, mas assim, no meu aluno que estava junto, né? Que era humano. Sim. Então, eu disse assim, bom, então quer dizer que é mais uma prova que a consciência fonológica é muito importante e atrelada à questão da música é melhor ainda, tá? Tati, Então eu vamos vou dar começar, tu vai falando. Isso, vamos dar um Pode falar. pausezinho aqui, vamos relembrar aí algumas coisas que tu falou, para daí a gente seguir. Gente, vocês viram que a Tati trabalha 14 anos na mesma escola. Eu trabalhei 7 anos nessa mesma escola que ela está. Então, já fazem 7 que eu saí de lá, Tati, eu estava fazendo os cálculos aqui. A Riane fez 8 agora, eu estava grávida, né? Eu acabei saindo logo depois que eu ganhei ela, faz isso aí mesmo, né? E nós trabalhamos Verdade. muito tempo juntas, né? Então, como a Tati disse, no começo ela era auxiliar, então ela ficava comigo dentro da sala de aula. E depois, Aprendendo. ela aprendendo, né? Isso aí, me ajudando pela questão disciplinar, sempre tinha alguma criança e limpa nariz e amarra tênis e ajuda aqui, e bateu no colega, então ela me ajudava em todo esse processo. E foi muito rico para mim também, porque eu era musicista e não tinha muito conhecimento didático. E a Tati estava estudando pedagogia, né? Então a gente teve uma troca muito grande aí, que a gente guarda por toda a vida, né, Tati? Com certeza. Tu guarda de mim e eu também guardo de ti, com certeza. Não só Mas com tu, certeza. outros profs do São João Batista também foram, assim, bem importantes na minha trajetória enquanto professora, né? Eu sei que eu me formei quem eu sou hoje graças às colegas também que eu tive no São João Batista. Em outras escolas também, cada uma, né, contando a sua, fazendo parte de um jeito aí. Mas o fato, gente, acho que todo mundo já percebeu que a Tati é uma agitada no sentido de estar sempre em busca de novidade, não é nada acomodada. E isso eu acho uma característica muito legal assim para os professores, porque é muito comum de um ano para outro a gente repetir as mesmas coisas, ainda mais se a gente pega a mesma turma. Eu tenho pré-2, eu tenho primeiro ano. Então, daí tu vai lá, tu pega o teu caderno de planejamento do primeiro ano e repete todas as mesmas atividades, né? E talvez tenha professora aqui assistindo a gente que está acostumada a fazer isso. Só que, como a Tati disse, principalmente a questão da alfabetização da consciência fonológica, existem muitos métodos, mas nem todos os métodos vai se aplicar a você, professora, e nem todos os métodos vai se aplicar à criança, à turma que tu está trabalhando. Então, às vezes, com uma turma vai funcionar e com a outra não vai funcionar, né? E a gente precisa fazer esse equilíbrio e o professor tem que ter esse jogo de cintura para poder adaptar os planejamentos. Vamos contextualizar um pouquinho, então. Tu já abriu, tu já introduziu que a alfabetização se trabalha mais na questão do primeiro e no segundo ano, mas toda essa consciência fonológica, ela vem desde a educação infantil, né? Desde a educação infantil. E pode e deve ser estimulado por professores e por pais e mães também. Então, às vezes a gente está em casa lá, com os filhos sem fazer nada, sempre à toa, mas a gente pode estar estimulando sim, né? Vamos lá. O que é consciência fonológica? O que é isso? Vamos trazer os conceitos aí primeiro. Então vamos. Quero mandar um beijo aí pro meu irmão, o Ellison. Meu irmão está aí, ó, assistindo. E muita gente que me conhece. Que legal! Isso que é fã-clube, né? Vou te contar. Ninguém disse aqui que é meu amor. Isso aí, ó. Esse meu irmão aí, ó, também, ó, toca, me ajuda a cantar. Quem vê meus vídeos aí, ele tá sempre tocando aí pra mim. Às vezes ele fica bravo aí. Tati, tu desafinou. Eu digo, toca aí, o que é importante é que tu sabe tocar, então. Gente, deixa eu falar uma outra coisa antes da gente iniciar. A Tati, como ela disse, ela gosta muito de música, ela é de uma família religiosa e querendo ou não, a igreja estimula a gente, né, musicalmente. Eu também sou e também trabalho com música desde criança.
É, e quando nós nos conhecemos, a Tati tocava violino. Eu E tenho olha meu lá, violino. tu ainda tem, né? Mas não é o mesmo, né, Tati? Porque aquele lá destruiu, tu se lembra? Tu Sim. reconstruiu aquele? Não, Gente, comprei outro. daí lá nessa escola, no São João Batista, um dia a gente foi tocar numa apresentação, eu e ela, porque a escola tinha um piano, daí como ela tocava violino, a gente disse, vamos ensaiar nós duas aqui, vamos fazer uma música pro Dia das Mães, eu acho, nem sei. E daí nós estávamos lá ensaiando, eu no piano, a Tati no violino, de repente, pá! Pá! Estourou o violino inteirinho, ele quebrou todo. Eu nunca mais vi isso acontecer, tá? Nunca mais. Tu tá E me foi... devendo um violino, Samira. Tô em débito contigo. Vamos lá, Tati. Agora sim, vamos Vamos lá lá, para o então. nosso assunto, piadas à parte, né? Então, vamos lá. Eu vou dar, então, alguns conceitos. Eu vi que alguns ali já pediram algumas dicas, né? Eu vou dar dicas bem práticas. Para quem é mãe e prof, depois também algumas coisas, né? Que eu acho que também cabe a qualquer um, porque eu também oriento, principalmente nas reuniões que a gente faz online com os pais, eu oriento e dou a questão, assim, até às vezes dizendo como que a gente pode fazer alguns materiais. Eu não trouxe eles aqui concretos, porque eu deixei na escola, porque eu tô trabalhando com eles, né? Já começo, né, com eles. Mas eu posso explicar e posso mostrar, tá? Eu vou só mostrar alguns conceitos e a gente vai trazendo para nós aqui. A Samira vai intervindo aqui, né? Conforme ela vê ali, de repente, algumas perguntas, e a gente vai, então, tentando se entender, tá? Então, a consciência fonológica, na verdade, é a questão da análise, a reflexão das crianças sobre os sons da fala, tá? Então, por exemplo, quando a gente ensina, a gente quer ensinar a letra. A gente quer ensinar a letra. É a primeira coisa que antigamente a gente fazia. A gente ensina a letra, essa é a, e a, e a, e o a, e o a, né? E, na verdade, a gente, não é que é um método antigo, ou Bá, B, A, Bá faz Bá, B, A, Bé faz Bé, e não é que não tenha sentido isso. Mas a questão da consciência fonológica, ela não faz essa questão só da junção de letras. É a identificação dos sons da fala. E não necessariamente que a gente vai começar com a letra, com a sílaba, com a palavra e com a frase. Na verdade, é como se fosse um pouco ao contrário. Porque a gente vai estimulando, é a questão do auditivo, da gente ir estimulando a criança a ouvir, a falar e depois, inconscientemente e conscientemente, compreendendo que no que a gente está falando tem sons. E depois que vai se desfazendo e que eles vão entendendo que numa frase tem palavras. Porque eu vou falar para ti, oi Samira, tudo bem? Depois vai, né, entendendo que oi Samira. Ah, eu vi que tem duas palavras. Depois ele vai entendendo que oi, 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 oi. O que será o oi? Ele tá reconhecendo que oi, uma batidinha, oi, é um sonzinho só. Para depois ir desvinculando, entender que tem uma letra, ou duas letras que vão formar a sílaba, ou três, que é depois só quando eles realmente conseguem entender a questão da sílaba. Então, ele vai se desfazendo até chegar à letra. Então, normalmente a gente fazia assim, ó, vou te dizer, no início eu fazia assim, o A, todo mundo falando o B, 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 B. Mas, na consciência fonológica, a gente utiliza, primeiro na educação infantil, na consciência fonológica, a gente vai usar imagens, a gente vai usar a música, mas como eles são muito mais visuais para que eles entendam, é muito mais fácil que eles enxerguem, né? Então a gente vai usar as imagens para associar o nome dos colegas também, enfim, né? Para nós agora mais para o primeiro ano, para alfabetização, mas lá da educação infantil, a questão de começar com brincadeiras, com música, para começar a trazer imagens e eles associarem, não dizendo qual é a letra, mas percebendo que naquelas palavras ou naquelas imagens, em alguma parte delas, e não precisa ser necessariamente na primeira, tá fechando algum som que se parece. Claro, de repente tem crianças que vão ter alguma dificuldade que ainda não foi detectada e que vai ter que ter um olhar da prof em sala de aula, ou se o pai ou a mãe já estão sensíveis a isso e ver
Não, tô percebendo que ele que não identifica, mas não porque é a letra, o nome da letra, mas que é algum problema auditivo, processamento, enfim, que isso, né, são outras coisas. Mas se a gente for estimulando desde pequena a questão de, por exemplo, aqui em casa a gente brinca muito de pular. Pular amarelinha, pular corda, e tudo eu coloco palavras e tudo eu coloco imagens, tá? Principalmente para de três. Então a gente vai brincando. Ah, pato. Pato. Daí eu quero trabalhar, sei lá, o P. Então eu vou botar, sei lá, palhaço. Então nós vamos pular palhaço. Agora eu vou botar o P em outra ordem da palavra. E vou mostrar, né? Porque eles precisam ver as imagens, né? Porque eles não precisam necessariamente agora saber a letra. Quem já sabe, ok. Quem já sabe a sílaba, ok. A gente está falando para quem vai construindo, tá? Desde lá da educação infantil. Então a gente vai trabalhando sempre a questão de mostrar as imagens, só que é todo um trabalho. A gente não joga qualquer imagem sem um contexto, entendeu? Tudo tem que ser organizado, mesmo que seja as mães. Tudo tem que ter um contexto. Ah, eu vou jogar um pato lá se eu nem sei o que eu tô trabalhando. Ah, eu vou trabalhar os animais. Ah, tá, então eu vou trabalhar diversos animais, eu vou tentar trazer as imagens dos animais. Nós vamos classificar eles por uma letra que vocês queiram, né? Pelo som, não é nem pela letra. Pelo som, e eles vão ter que identificar. Então a gente faz diversos trabalhos para ir estimulando o auditivo, para depois, que é quando a gente começar com a escrita, a gente possa ir cobrando e aumentando o nível de dificuldade. Dificuldade, no caso, para eles, né? Porque a gente tem que ir aumentando, porque da forma como eles estão sendo estimulados a toda hora ouvir, a cantar. E vou falar aqui, a Samira me corrige se eu estiver errada, a questão de botar muita música para eles, mas música com... Não só botar música, vou botar um funk porque é legal ficar dançando. Não nesse sentido, ok, querem ouvir funk, eu adoro ouvir música agitada e dançar, mas que a gente possa atrelar a questão de usar as músicas que têm rimas, as músicas que têm sons, porque a rima a gente usa muito na questão da alfabetização, porque normalmente a rima, a última sílaba, o último som, na verdade, vai ser o mesmo. E o que eles vão entender? Se eles não têm a questão da consciência na fonológica, eles vão achar que a rima, primeiramente, eles vão achar que é a primeira letra. Por quê? Porque eles ainda não construíram essa questão de entender que é o mesmo som, que é o som que eu estou ouvindo do s, né? Ou do... peguei aqui, ó, vou pegar aqui um joguinho que eu trouxe. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui, ó. Por exemplo, a uva com a luva. Aqui tem duas questões. De terminar com o mesmo som, que seria o mesmo som, né? As mesmas letras. Mas também aqui tem uma palavra dentro da outra, que é a consequência da consciência fonológica. Que quando eles tiverem entendido a questão dos sons, da reprodução, de entender que, peraí, eu estou conseguindo entender que aquelas palavras que eu estou falando tem alguma coisa igual, eles vão entender que tem uma palavra dentro da outra. Ó, luva, qual que é a palavra dentro dela? Da luva, Samira? A uva, prof! A uva! Entendeu? Então são processos que eles vão entendendo. Então quer dizer que não quer dizer que necessariamente eles vão ter que saber as letras. Porque se a gente fala as letras de qualquer forma, assim, o A, mas eu vou associar o A com o quê? Eu tenho que ter alguma coisa para associar. Ou B, porque eu ensino uma música para eles que é de uma fonoaudióloga, que ela ensina o método Boquinha. Tem gente que não gosta muito do método Boquinha, mas eu penso assim, ó, todos os métodos são válidos, dependendo do público que tu tem, de que forma que tu aplica. O método Boquinha, e é nessa música, ela trata do quê? Ela trata que as letras têm nome e as letras têm som. Porque para as crianças, se eu tenho a letra B, o som da B é B, porque eu estou achando que é B. Agora, se eles compreendem que, primeiro, que bola, boneca ou abacate tem esse som do B, depois vai ser muito mais fácil eles entenderem que eu vou falar da letra B. Então, se eu jogar as letras de qualquer forma e só dizer como fosse uma decoreba, não vai ter sentido, não criou essa consciência de que o meu cérebro vai entender que o B
vai estar em tal parte. Eu vou mostrar um jogo, tá? Que é muito fácil de fazer, que a gente trabalha sem necessariamente ter a escrita e pode depois ter a escrita. Por exemplo, a gente pode trabalhar... Pode Deixa eu falar. te interromper aqui um minutinho, né? Depois você Uhum. mostra o jogo. Eu acho que Claro. o ponto focal aqui para as profs poderem memorizar de toda essa fala inicial é que a gente precisa fazer o processo contrário, né, do que sempre foi feito. Isso Então, aí. sempre foi feito a letra para depois e de repente a sílaba, É. a palavra e a frase. E a gente vem do dia a dia, porque a criança aprende a falar e ela aprende a construir frases. Ela não fala letras para depois falar sílabas, para depois Com falar... certeza. E por que a gente faz o contrário, né? Então, precisa pensar em inverter esse processo e começar, então, da frase toda para ela ter um entendimento e não só a decoreba, né? Porque quando a gente acaba decorando o alfabeto, acaba virando decoreba. Então, desse primeiro resumão, assim, professoras, vamos lembrar de fazer o contrário, fazer o do dia a dia mesmo. A criança fala frases inteiras e depois tu vai decodificando. Vai lá pro teu jogo. Então vamos lá. E tu vai me orientar, porque eu vou falando, de repente não dá nem tempo, né? Vou falando. Às vezes eu Então, olha só. Eu falo isso pra vocês por quê? Porque eu também fazia isso. Eu não nasci sabendo. Então, assim, ó, quando eu vi que porque alguns vão aprender dessa forma, gente. Gente, alguns vão aprender dessa forma. Né? Nós aprendemos. Isso, ó. Eu sempre ouvi de uma amiga e que sempre me ajuda muito e diz assim: nós aprendemos, e nós falamos isso para os pais. Nós aprendemos, mas não quer dizer que os nossos filhos vão aprender dessa forma, entendeu? Porque então, assim, o que me importa? O mundo mudou. A criança é outra. Bem isso. Bem isso. Então, assim, daí às vezes a gente ouve assim, eu vou te dizer, não é que eu sou contra, não sou contra apostilas, não é que eu sou contra apostilas. Todas as escolas normalmente têm livros, né, e que estão vindo com uma melhora muito grande e que nos auxiliam nessa construção. Mas cabe ao professor a trabalhar, porque os pais dizem, mas ficam lá copiando no livro, ou uns, não preencheu todo o livro. Gente, a gente tem que entender uma coisa, tem que ter contexto. Normalmente, em alguns livros, tem contexto bem legal para que a prof tenha liberdade de trabalhar da forma que ela acha que é melhor para que a criança aprenda. E usando o método que eu estou te falando, da consciência fonológica, por exemplo, dentro do próprio livro. Alguns já vêm com isso e a gente pode usufruir isso e ajudar. Entendeu? Dá para ajudar. Porque, e dá para trabalhar os sons das letras também. Mas não dizendo, essa é o A, é o A. A gente trabalha os sons da letra, se vocês quiserem trabalhar, mas associando sempre com diversas imagens e diversas posições da letra. Por exemplo, o jogo que eu ia falar. Eu quero trabalhar com palavras. Vamos jogar com 4 sílabas, mas não que eles entendam que tem 4 sílabas. Então, eu vou fazer 4 círculos, por exemplo, vou fazer 4 círculos, e pode ser de EVA, pode ser de papel, 4 círculos, e eu coloco esses círculos grudadinhos na mesa, porque eles vão ter que bater. A gente faz o tapa das sílabas. Mas como as crianças, se forem menores, ainda não sabem o tapa das sílabas, porque eles não entenderam, não fizeram ainda toda essa construção antes, de palavras, de frases, entendeu? Para depois chegar ao mínimo, né? Que a questão vai sendo a sílaba e depois a letra sozinha, né? Porque elas vão depois entendendo isso. Então, a gente pode fazer tanto o círculo, que é o tapa das sílabas, quanto uma amarelinha. Por quê? Porque a gente vai treinando a palavra, eles vão construindo a questão dos sons da palavra. Ou da própria frase. A gente pode começar com a frase e depois com as palavras. Por exemplo, eu quero trabalhar... só tragam para um contexto. Por exemplo, eu vou falar, sei lá, as frutas. Então, a gente vai trabalhar sobre as frutas, que as frutas são muito importantes. Qual é a importância deles comerem, ter uma alimentação saudável. Vamos puxar isso para eles, que eles entendam que eles precisam, né? Para ficar mais inteligente, para ter energia, né? E daí, o que a gente faz? A gente faz os círculos e eu vou trabalhar, eu separei, sei lá, que tenha até 4 sílabas a palavra. E daí, a gente vai pedir para eles, e eu quero trabalhar com o som de, sei lá, de B, ou do, sei lá. A gente vai escolher as palavras que tenham essa sílaba, e a gente vai pedir para eles recortarem, pode até fazer a construção que eles já desenvolvem a habilidade do recorte, que quem ficou em casa
Não teve tanto essa questão do recorte da colagem, então a gente está tendo que trazer muita questão motora deles, fina, grossa, tudo, então já vai juntando, né? Eles recortam, põe na mesa e a gente vai pedir. Na palavra abaca, e tem que sempre gesticular, gente, gesticula bem, faz bem o som do abacate. Em qual sonzinho do abacate tem o som do b? Não preciso falar a letra, só o b. Daí a criança vai tentar. Abacate. Daí, às vezes, algumas vão bate na sílaba, tá? Porque o legal é que eles interajam não só falando, que eles interajam brincando. Aqui nessa, de repente, eles não vão saber ainda dizer a ordem. Primeira, segunda, terceira, quarta. Alguns já vão saber. É nessa daqui, que é a segunda. Ba. Isso aí. Então, vamos trabalhar outra palavra com B. Com B que estejam em várias posições para que a gente entenda se eles descobriram, olha só, se eles descobriram realmente o som que a gente está trabalhando. É uma forma de avaliar se eles entenderam o som do B ou não. E não precisa falar agora que é a letra B, mas pode depois sim trazer. Será que essas palavras, dessas letras aqui tem esse som do B que a gente está trabalhando? Vamos pegar uma outra fruta, banana. Banana. Tá, então vamos lá. Banana. No círculo, tá? Põe o círculo lá na mesa e vai nos círculos. Banana. Em qual som agora? Em qual das partezinhas que a gente chama? A gente não vai dizendo sílabas agora. Em qual partezinha, qual sonzinho que a gente escuta o do banana, o b? Eles vão identificar. Qual? Será que eles identificaram a primeira? Então a gente vai fazendo, vai crescendo nessa questão e aumentando o nível e usando diversos sons, que é uma forma que a gente está fazendo a questão da consciência fonológica, e a gente está também entendendo, então, e entendendo se a criança está aprendendo o som, fazendo relação do som daquela letra, entendeu? É uma forma lúdica, é uma forma de brincar e é uma forma de aprender. Antes disso, que eu acho que é bem importante vocês entenderem, que eu aprendi, que eu nunca tinha visto essa questão, é da gente ver, fazer uma avaliação antes com eles, tá? Mas não é prova, é bem brincando, tá? Pode ser ali um pouquinho antes que eles vêm ali na educação infantil, para ver como que eles estão. Que é a questão de entender do realismo nominal, tá? O que é isso? É para ver se eles conseguem representar, então, a palavra, se eles entendem. Por exemplo, vou mostrar na prática. Por exemplo, a gente põe imagens e não é escrito. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, porque a gente não tinha como mostrar o slide, né, Samira? Mas olha aqui, por exemplo, não sei se vocês vão enxergar muito bem, tá? Tem algumas imagens, né? Estão vendo? Conseguem enxergar, Samira? Sim. Uma bola, tá. Uma formiga. Então, a gente compara pra gente ver se eles conseguem distinguir a questão da palavra e do tamanho da imagem. Se eles associam, por exemplo, assim, essa palavra é maior ou menor que essa falada, mas mostrando a imagem. Por quê? Por exemplo, formiga e leão. Qual que seria a palavra maior? Formiga ou leão? Formiga ou leão? Se a criança ainda não consegue compreender, por exemplo, que ela vai dizer o quê? Que maior é o quê, Samira? Tu acha o quê? Se ela ainda não fez... Que o leão é o maior. Porque ela não associou ainda, ela não teve essa consciência de o quê? De que a questão da palavra, do som, porque ela ainda está achando que ela precisa de algo mais concreto, e ela acha que pelo leão ser maior, o nome dele vai ser grande, entendeu? Então, daí o que a gente faz? A gente faz essa questão do trabalho da estimulação auditiva para chegar depois e eles entenderem que, não, a palavra maior vai ser formiga. Qual que é o maior entre a garrafa e o copo? Ou, né, o que eles podem ficar na dúvida, né? Porque a gente vai estar falando a questão deles estarem enxergando, mas
a questão deles estarem ouvindo. Se eles têm a consciência fonológica, se já está sendo estimulada, eles vão chegar ao ponto de pensar e de entender que não, o leão é maior, né? Em tamanho, mas a palavra ele já está fazendo ó, a relação entre formiga, leão. Então, assim, a gente tem que estimular, tem que fazer vários trabalhos e eu tenho algumas mais atividades aqui que eu posso dar para vocês para estar ajudando isso sem necessariamente ser escrita para depois chegar escrita. Alguma intervenção aí, Samira? Posso mandar ver aqui, então? Tati, eu tô emocionada de te ver falar e o povo também tá. Gente, não sou expert, viu? Tem uma prof que mandou aqui, a Sueli. Verdade, eu participei da imersão da aprendizagem e descobri a diferença em trabalhar com o som. As crianças pensam e compreendem melhor. Vê que toda a base, na verdade, da consciência fonológica começa aqui, né? Aqui, com certeza. Tem tudo a ver com música, né? Aprender a ouvir, a percepção auditiva, o trabalho da percepção. Com certeza. É muito, muito, muito musical. Claro que aqui a gente está falando de palavras especificamente, mas dá pra gente incentivar com música, né, Tati? Eu não sei, tu trouxe alguma coisa de música pra gente hoje? Algum exemplo de alguma coisa que tu já fez com eles? Tu disse que tu gosta bastante de cantar, de brincar. Tu consegue lembrar de algum exemplo? Olha só, tem uma música do Tiqueque, é Se Eu Fosse. Já ouviu? É muito legal, porque ela trabalha a rima. E eu pensei assim, ó, os meus alunos, se eles não gostam de música, eles acabam aprendendo, porque eu canto na hora que a gente entra, eu canto nos corredores, eu canto, assim, ó, eu às vezes até me arrisco, por exemplo, eu levei essa semana o ukulele, mas não toquei muito, sabe? Eu chamei uma prof de música que tinha lá, eu digo, toca pra nós aqui. Daí a prof, nossa, mas tu não sabe tocar. Eu digo, não, mas vamos deixar quem sabe tocar melhor, né? Ou o violão eu arrisco, tá? Eu gosto bastante, mas eu gosto de trabalhar muito a música atrelada ao ritmo, para que eles entendam a questão do parar, do respirar, do cantar, da pausa. Eu trabalho tudo isso com eles, mas não porque eu quero que eles aprendam música, mas porque quando eles vão fazendo a questão da relação do respirar, do parar, do entrar, da melodia. Eles estão fazendo várias conexões, entendeu? É a questão do pular corda, Samira. Eu fiz uma corda para cada um, tá? Porque o pular corda, pela neurociência individual, é a mesma conexão ali que o cérebro faz para escrita. E eu explico todas as habilidades para eles, até para dar mais importância. A questão da massinha, vocês brincam com a massinha? Ó, a massinha, os pais devem achar às vezes alguns, tá só brincando com a massinha. Digo, não, vou explicar para vocês tudo que a massinha faz. E eu atrelei todas as questões da massinha, a questão das mãos, da motricidade, o que desenvolvia, e atrelei a questão das letras. E fui fazendo eles modelar o traçado, tudo, e foi tudo fazendo uma junção. E daí eu trago a música. A música, por exemplo, a gente trabalhando agora, por exemplo, as vogais, né? Eu fiz toda uma contação de história, inventei lá uma história do reino das letras, fiz todo, né, cantei, fiz uma... E daí eu trago uma música do Se Eu Fosse, do Tiqueque, que ele canta, se eu fosse, tem memória e tem rima. Então a gente trabalha mais coisas. Ele canta, se eu fosse uma formiguinha, eu carregaria... Eu vou botar aqui, Samira, tem como pegar aí? Eu achei aqui, eu boto. Pode deixar que eu boto. Tá, ele tem vários animais. Ó. Dá pra ouvir? Se eu fosse uma formiguinha, seria pequenininha, faria um mega esforço pra carregar uma folhinha. Se eu fosse uma Ó, 3 palavras. Rito. Se eu fosse um bicho preguiça, dormia o dia inteiro. Não me escuta. pra nada, nem pra ir no banheiro. Se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha. E vai imitando. Vocês entenderam? Acho que... Pode falar. Vocês entenderam? Ó, essa música, ela traz... Essa música, quando os meus alunos já estavam com a questão da consciência fonológica bem aguçada, o que a gente fez? Que a gente viu que eles estavam compreendendo bem, já relacionando. Essa música, eles já conseguiam fazer o quê? Eu fiz a relação com imagens. Então, a gente trabalhou os animais que trabalhavam na música e as palavras que em cada rima eles conseguiam identificar. Quais elas... E olha que era pelo... Eu mostrava os slides, mas tinha momentos que eu só fazia eles
ouvirem e compreenderem e tirar a informação e me dizer quais eram as palavras que eles achavam que tinham o mesmo som, que rimavam. E além de fazer eles a questão da memória. E esse ano eu já isso eu comecei na metade do ano passado, porque deu toda aquela confusão, até a gente ia, né, na aula online. E mesmo assim, gente, eles podiam daqui a pouco ter ido com mais dificuldade. E eu vou dizer, não é porque eram meus alunos, entendeu? Mas eu, como prof, acho que eles saíram bem, porque eu fiz muito brincante, muita música, todos os dias. Era muita música, era brincante, era rima, era tudo que a gente pudesse trabalhar em relação ao som e ao corpo. Então eu envolvo muito. Tem uma música também acho que é o grupo Tri. Até uma vez participei de um evento que teve com o Estevão Marques, acho que é uma coisa assim. Né? Peguei e eu uso as músicas dele, ele usa bem a questão de rimas de corpo, né? E tem uma música que fala também, que é de rima, que ele fala procurando bem, eu sei que tem. No início do amor, eu vejo procurando bem, eu sei que tem. No fim do café, no fim do pé, eu vejo associando a música, a rima e ao corpo. Então eu uso sempre, Samira. E eu uso várias músicas, até aquela Samira. Pensem, tá? A Samira, quanto tempo que a gente se conhece, a gente usa ainda as músicas da Samira. Às vezes eu adapto, eu coloco letra, eu coloco, sabe? Uso as mesmas melodias, até as mesmas, algumas dinâmicas que ela fazia, bastante com a questão de concreto junto com a música, para ajudar, para orientar eles a entender. Então, assim, ó, eu vou dizer que deu muito certo. Eu tô falando de uma coisa aqui que eu não consigo passar todos os conceitos, e eu acho que é bem importante que quem está nessa área procure, que vai ter sim resultados, porque não é desgastante, só que é aquele professor ou aqueles pais que não querem o comodismo. Porque se eu quero comodismo, eu vou dar uma folhinha, a gente vai usar folhinha, gente, óbvio, claro, um livro, uma folhinha, a gente precisa em alguns momentos isso, mas que tenha significado. Então, atividades, eu quero fazer porque eu não consigo fazer falado, e eu quero fazer folhinha. Então, nós vamos procurar folhinhas que trabalhem a consciência fonológica, que tem como trabalhar também, só que daí já vai estar num nível como? Um pouquinho mais elevado, porque para que a criança fazer um registro, antes da criança fazer o registro, ela tem que entender, o cérebro tem que fazer a conexão de que ela entenda que a palavra, né? Primeiro que tem frases, palavras, sílabas e as letras, porque vai ser uma consequência de que ela vai entender depois que cada letra ela vai identificar, porque vai sair. Trabalho bastante com a música, eu acho que é bem importante e dá bastante resultado nesse sentido aqui da consciência fonológica. Eu consigo fazer um link bem legal. Já comecei, a gente começou já 2 semanas, eu acho, com as crianças, e a gente trabalha todos os dias, e se eu não coloco música para eles durante a tarde, se eu não canto, se a gente não faz, parece que não tá legal a aula. E daí eu já aproveito e já associo com a questão das letras, para depois a gente conseguir fazer um registro numa boa, porque eles querem brincar, então a gente vai ter que aproveitar isso, né? Para eles aprenderem, aproveitar do que eles gostam, para ensinar de uma forma muito lúdica, porque chega dessa historinha de beabá, beabé, dá sim, que nem a gente disse, dá sim para usar todos os métodos, eu uso um pouquinho de cada um se eu vejo que meu aluno não vai aprender, mas o fônico não tem, a não ser que a criança tenha alguma dificuldade, que ainda precisa ser analisada, que a gente vai descobrir de que forma ela aprende, melhor aprende, e eles não vão aprender da mesma forma. Cada um vai ter o seu jeito, e por isso que a gente tem que estar preparado, então, para inserir, que forma a gente vai inserir, que método a gente vai inserir. A gente vê que aquele aluno não aprendeu daquela forma, a gente vai tentar fazer de forma diferente. Mas a gente pode propor a mesma atividade com ênfase diferente para as crianças, da consciência fonológica, da música, por exemplo, ali da música, se fosse, daqui a pouco os meus alunos já sabem escrever e alguns não. Os que não sabem escrever vão desenhar as partes que eles conseguem identificar que rimam. Ou, são palavras que nem sempre vai ter imagens para desenhar. Então eles podem escolher a letra, se eles não conseguem ainda a sílaba, ou o sonzinho, só que eles descobriram que
que rimam naquela parte. Então dá para ir colocando conforme eles vão evoluindo, né? Não precisa barrar eles, uns estão aqui e uns estão. Não, a gente vai dando a possibilidade para todos crescerem do seu tempo e não barrando uns ou outros, né? Ou deixando aqui no nível. Não, cada um vai crescendo conforme o seu período aí de alfabetização, de maturidade e de estímulo, né? Que não vai ser só na escola, né, gente? A gente ensina os pais assim também. Eu acho que o segredo, quando vai usar musicalização, é não cantar por cantar, né, Tati? Quer dizer, tu citou 2 canções aqui, mas não é assim, eu vou cantar porque é a música que vai decorar o alfabeto. Muita gente acaba pedindo, Samira, traz música para alfabetização, mas está interessada em música para decorar, né? ABCD e assim por diante. Não. Mas, na verdade, existem muitas canções que dá para se fazer um trabalho muito amplo junto com a canção. Então, tem que ampliar os objetivos, né? E o pessoal pediu de novo aqui o nome das músicas, eu acho, para anotar, das 2 canções que tu citou, o nome e o autor. A primeira... Tá. A primeira é do... Tem várias, tá, gente? Tem várias deles, então é só, de repente, entrar e procurar várias, porque eu trabalhei essas inicialmente, mas tem muito. Tem do Gigante, do Pé Gigante. As crianças amam cantar isso, são melodias que ficam... Não tem nada de besteira, gente. É só coisas boas. É do Tiqueque, Se Eu Fosse. Se Eu Fosse, Tiqueque. E também tem do Grupo Tri, que tem várias, né? Mas eu uso a, E, I, O, U. Tem aquela do uma chaleira, uma caneca. Porque ele trabalha prato raso, prato fundo, porque eles têm a dimensão de grande, pequeno, maior, menor. Sabe? Coisas relacionadas ao dia a dia também, que é do Grupo Tri. Então, procurem lá do Grupo Tri, do Tiqueque, que tem várias músicas. E essa vou pedir direito, eu vou pedir um cachê lá pra eles, né? Que eu tô fazendo a divulgação pra eles de graça aí. Não, tô brincando, é pra ajudar, né? Pra ajudar vocês. E tem também daí, Gabriela, As Letras Falam. É muito importante. E é legal de colocar com a imagem. Por quê? Porque ela fala, quero aprender a ler, quero aprender a escrever, as letras têm nomes, as letras têm sons, e é muito fácil aprender. Então ela fala A, B, C, D, depois ela fala A faz A, abelha, é o método do Boquinha. B faz B, bola, dá pra ver toda a questão da boca, da onde que sai. Quando os meus alunos estão bem nisso, eu aplico o método Boquinha. E eu falo, vamos fazer uma caretinha para ver. Aonde que sai o som? Daqui, o M. Qual que é a diferença do M? Do Claro, eu fiz fono por muito tempo, porque eu tenho, não é nódulos, é fenda na garganta, nas cordas vocais. Descobri depois de muito tempo, porque minha mãe sempre foi rouca, porque ela é baiana. Minha mãe foi sempre rouca, meus irmãos roucos. Só que eu via que cada vez que eu dava aula ou cantava, eu perdia a voz. Então eu fiz muito tempo fono na minha vida. Então, ela me ensinava. E daí me ensinava também a falar, até fosse xingar, né? Chamar atenção. Ela disse, não xinga gritando. Deixa que eu te explico como que tu grita. Até isso eu tinha que aprender, né? Tipo, põe aqui, né? A Samira sabe, né? Põe aqui, não põe aqui. Então, eu ensinava pra eles. De botar, qual que era a diferença do M e do M? Vamos falar uma palavra do macaco e do navio. E daí eu fazia as caretas e eles tentavam falar, vamos sentir. Daí eles diziam, prof, a primeira, que é o Emily do macaco, faz, sai aqui, pro. Ou, e o N? Onde que vai a língua? Sai aqui, a língua aqui e sai o somzinho aqui. Então a gente consegue trabalhar de uma forma diferente, fazendo careta, mostrando para aqueles que a gente acha também que já estão bem, mas também para aqueles que a gente acha que estão com um pouquinho mais de dificuldade, porque é uma forma que é marcante de ensinar, e essa música é bem legal. Eu acho que também das letras falam, foi feito por um fono, e eu acho bem legal, sempre coloco, as crianças adoram, ficam cantando não só por cantar, mas porque fica na mente. Peraí, quando eu tiver que ver alguma coisa, a prof quer saber o som, deixa eu lembrar da música. Né? Porque não fala só falar, não é só falado, é cantado,
mostra como faz e mostra alguma coisa para associar. Lembrando de não associar só a uma coisa, porque uma vez a gente só dizia, né, o A da abelha, ou o B da bola. E não, porque ela pode não, ela necessariamente não tem que estar só na primeira sílaba. E é isso a questão da consciência fonológica. A gente não é nem treinar, eles construírem a consciência fonológica ao ponto de entender, então, o que é que ela pode estar em várias partes de uma palavra e identificar aonde ela está. E, consequentemente, eles vão conseguindo daí associar a letra. Eu acho que é um trabalho menos maçante para vocês. Para as crianças, eles aprendem muito melhor, mesmo que demore um pouquinho mais, mas a gente tem que ver também, lembrando Samir, do início, de entender se eles fazem a questão da associação, de entender que a palavra é maior, né, que a própria imagem, né, fazer essa relação. Sempre fazer uma avaliação antes, né? Não é avaliação de botar os defeitos, é ver até onde a criança sabe. De onde que eu posso partir? A gente não pode partir, vou partir do início. A gente tem que saber o que a criança sabe. E aproveitar muito do lúdico, muito das músicas. Eu sou suspeita, né? Mas eu trabalho muito, as minhas colegas, né, trabalham muito a questão da música, a gente se une, né, para fazer muita questão da música, elas pegam junto, a nossa escola é muita questão de cantar, a gente é muito orientado a isso também. Então, eu acho que é bem importante associar a consciência fonológica e a música. E acho que tem que se investir. A Samira me ensinou muito, assim, nesses anos, assim, muito mesmo. Tudo que a questão da música, eu já fazia aulas porque eu era novinha, então eu participava de orquestra, eu participava muito tempo de canto, enfim. Mas a gente aprende para nós. Agora, quando a gente faz um curso que nos habilita, né, a ensinar a dinâmica de dar aula, de ver como eles vão aprender melhor através da música, atrelado a outras partes da alfabetização, né? Eu acho que é muito mais significativo, muito mais tranquilo, tira esse peso que as professoras e até os próprios pais daqui a pouco estão sentindo. Esse ano a gente está um pouco melhor, porque a gente consegue, mesmo que a gente saiba que daqui a pouco, para tudo de novo, a gente tem carta na manga para trabalhar. Entendeu? Porque a gente consegue trabalhar de uma forma lúdica através agora porque eu não preciso ficar escrevendo toda hora. Eu posso trabalhar muito lúdico, mesmo que eu não esteja tão perto deles, através do Google Meet, enfim, das ferramentas que se tem, porque a gente consegue fazer o quê? Outras atividades que não vão ser maçantes, e que é a questão do treinar o ouvido, do cérebro compreender a questão do som, da onde vem, para onde vai, fazer relações, e sempre fazer relações, trazer muita questão da música que tenha uma mensagem, um contexto. Às vezes não vai ter, às vezes são músicas que só querem rimar e não tem a ver. Entendeu? Mas, por exemplo, do Se Eu Fosse tem a questão do quê? Da rima, mas tem um contexto, porque se eu fosse uma formiguinha, o que ela ia fazer? Carregar a folha pequenininha, enfim, tem todo um contexto e tem um sentido. Eu acho que é bem legal trabalhar nessa questão. Tati, Fale, Samira. Acabar, tá ótimo te ouvir. O pessoal perguntando um monte de coisa. Eu vou ter que marcar outro dia contigo, assim não dá. Vamos marcar só para responder. Só para responder, é verdade. Às vezes tem que fazer umas de pergunta e resposta, porque realmente acho que quem ficou aqui agora, quem vai assistir depois, vai agregar muito, muito, muito conhecimento. Isso é muito bom, viu? Eu adorei, mas a gente tem que acabar. Tati, tudo bem. Obrigada, viu? Eu quero te agradecer de coração, assim, por ter disponibilizado. Eu sei que essa semana não foi fácil para ti, que tu tá trabalhando que nem louca e tem 2 filhas pequenas para dar conta, e casa, e marido, família, e comida, e mercado. E cachorro. E cachorro, né? E ainda bandeira preta agora na nossa cidade. Então é tudo restrições e limpa tudo, limpa tudo, limpa tudo. Mas assim, verdade. um tempinho para estar aqui com a gente. Eu acho que a gente vai aproveitar muito tudo que tu falaste aqui. Muito obrigada, viu? De coração, lindona. Quero agradecer, então, a todo mundo que participou, quem vai ainda participar, vai assistir. Espero que eu realmente tenha ajudado. Não tenho, né, não fiz um mestrado, né, nisso, mas a gente busca conhecimento e a gente pode passar o que dá certo, né, então,
busquem conhecimento, busquem ajuda, né? Para tornar esse momento um pouco mais leve. Muito obrigada, tá, Samira? Vou dizer que a princípio eu estava um pouco nervosa, não por não saber o que falar, né? Porque eu me aproprio disso para fazer em sala de aula, mas porque eu achei novo, assim, eu poder transmitir um pouco do que eu faço, tá? Muito obrigada de verdade, tá? Fico então à disposição, sim, quando tu quiser, eu volto aqui e a gente responde na medida do possível que eu consigo ajudar, tá bom, Samira? Tá bom. Gente, um abraço para todo mundo que acompanhou aí essa semana. Foi uma semana intensa de live. Tá tudo salvo. Essa com a Tati também vai ficar salva aqui no canal. Você pode assistir aí e maratonar no seu final de semana. Um beijo carinhoso. Fiquem com Deus e a gente se vê segunda-feira. Até! Tchau, tchau.